Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando meu pai foi embora de casa, a minha mãe tinha acabado de perder a visão. Ela ainda era bem jovem, mas um glaucoma fez com que ela ficasse cega de uma hora para outra. Além disso, ela cuidava da minha avó, que tinha Parkinson. E mesmo assim, o papai não teve consideração e nem compaixão pela situação da minha mãe e nos abandonou. E aquela foi uma época muito difícil para todos nós. Ela teve que lidar com tudo sozinha, sem o apoio de ninguém. Mas contando com Deus e com a minha ajuda, a minha mãe superou todas as dificuldades que surgiram no seu caminho. Lógico que no começo ela se machucou muito, se cortou, caía da escada e uma vez até caiu dentro de um bueiro e graças a Deus teve apenas ferimentos leves. Depois disso, a mamãe aprendeu a andar na rua e dentro de casa usando um cabo de vassoura como bengala. E como ela havia sido demitida da empresa onde trabalhava porque lá lidavam com máquinas perigosas, a mamãe não desistiu de seguir em frente. Pelo contrário, começou a revender produtos e simplesmente arregaçou as mangas e foi para a luta. Olha, todos os dias depois do almoço da vovó, saíamos para vender os produtos que a minha mãe pegava com um senhor. E como eu já sabia ler e escrever, eu era os seus olhos e as suas mãos. A minha mãe confiava plenamente em mim, porque eu sabia quantas peças a minha mãe levava para os clientes, quantas cada um comprava, e uma vez, uma de suas clientes pegou um sutiã escondido. Mas eu pedi para ela devolver, e a mulher afirmou que eu estava inventando, mas a minha mãe acreditou em mim. E depois de tanto discutirmos, a cliente devolveu a peça porque a minha mãe disse que ia chamar a polícia. E muitas pessoas tentaram enganar a minha mãe, mas eu sempre ficava de olho e não deixava. Com o tempo, ela também aprendeu a não cair nessas armadilhas e juntos formamos uma boa equipe. Sabe, eu percebi que o senhor que trazia as mercadorias para a mamãe pagava muito pouco para nós, mesmo quando ela vendia muitas coisas. O valor nunca aumentava. E foi aí que eu sugeri para a mamãe de irmos ao Brás comprarmos algumas roupas para revender. E ela topou, mas não foi fácil para ela ir num lugar tão movimentado. E mesmo as pessoas nos empurrando para lá e para cá, no final deu tudo certo. Conseguimos comprar algumas camisetas e shorts, cuecas e meias. E sempre que eu pegava uma peça, ela fazia questão de sentir o tecido e eu falava as cores que estávamos escolhendo. E ela sempre dizia: cores neutras, José Roberto, porque o nosso público não é espalhafatoso como você. E mesmo com os meus 12 anos, eu já queria ser um vencedor na vida, proporcionar conforto para minha mãe e para minha avó. E por isso eu não tinha vergonha e nem preguiça. Todo dia para mim era dia de trabalho e quando a minha mãe não podia ir, eu ia sozinho e sempre voltava para casa com as vendas garantidas. Bom, a minha avó não dava trabalho. O único problema dela era não conseguir tomar água, se alimentar ou fazer qualquer coisa em casa, porque tremia demais. Mas, tirando isso, ela era super esperta
e gostava de me testar na tabuada, dizendo que um vendedor tinha que ter os números na ponta da língua. E às vezes eu nem bem entrava em casa e ela já me perguntava: José Roberto, quanto é 9 vezes 9? E eu tinha que ter na ponta da língua a resposta. A vovó também ajudava a mamãe. Dizia quantos passos ela tinha que dar para frente ou para trás. E as duas riam muito quando a minha mãe fazia tudo ao contrário. Elas eram muito engraçadas, sabe? Se fosse nos dias de hoje, eu diria que a vovó vivia trolando a mamãe. E o nosso negócio deu um salto. E quando eu já estava mais velho e os clientes começaram a querer coisas mais chiques, fiz uma viagem até o Paraguai para trazer eletrônicos, perfumes, televisões. E assim eu pude cumprir o desejo do meu coração e tirar a minha mãe e a minha avó daquele lugar. Alugamos uma casa maior em um bairro melhor e consegui uma cliente muito boa, a Dona Alda. Ela sempre fazia pedidos e adorava falar sobre a sua família, sobre seu marido e seus filhos. Ela dizia o quanto seu marido era bom e de coração generoso. Não deixava faltar nada para ela e nem para as crianças. E ela se sentia a mulher mais sortuda por tê-lo encontrado. E eu comentei que ela realmente era uma mulher de sorte bem diferente da minha mãe, que tinha sido abandonada pelo meu pai justamente quando mais precisava dele. E a Dona Alda desabafou, dizendo que o meu pai era um monstro e merecia arder no fogo do inferno por abandonar a nossa família em um momento tão difícil e que iria rezar por nós para Deus nos dar ainda mais força. Enfim, essa mulher me encomendou um aparelho de som de presente para o marido, ouvir suas músicas caipiras. E no dia que eu fui entregar, eu dei de cara com o meu pai. O marido da Dona Alda era o meu pai. E ele não me reconheceu de imediato, nem quando a Dona Alda me apresentou a ele. Mas depois que instalei o som e estava prestes a ir embora, perguntei como ele conseguia dormir tão bem todos aqueles anos. E o meu pai, sem entender o que eu estava falando, disse que não tinha entendido. E foi aí que eu me apresentei a ele como seu filho José Roberto. E falei na frente da Dona Alda o que ele tinha feito. E ela ficou sem reação. O meu pai tentou se explicar, mas as suas palavras não conseguiram me convencer de que ele era um homem bom. E quando a nossa conversa acabou, eu me virei para a Dona Alda e perguntei se o seu marido tão bom poderia ser chamado de monstro e merecia arder no fogo do inferno. E ela apenas abaixou a cabeça envergonhada. Olha, eu não contei para minha mãe sobre o meu pai e a sua família, pois não queria deixá-la triste. E desde então a Dona Alda nunca mais me procurou para comprar absolutamente nada. E sempre que me via na rua, ela entrava correndo em casa, evitando qualquer contato comigo. E eu achei foi bom. Assim não tinha que ouvir mentiras a respeito do meu pai. A minha avó faleceu de tuberculose e 3 anos depois, a minha mãe também partiu vítima de problemas de diabetes. E eu fiquei sozinho e só não desmoronei porque a minha mãe me disse antes de falecer que eu tinha muitos sonhos a realizar. E tudo o que eu e a mamãe planejamos fazer, eu fiz sozinho, mas sempre com ela no meu coração. Tempos depois, comprei uma casa na praia e lá conheci a minha esposa.
Ana Francisca era uma turista de férias e aquele sotaque português me conquistou logo de cara. E 3 meses depois, eu fui para Portugal pedir a mão dela em casamento. Me casei com a Ana Francisca e tivemos 3 filhos, Martim, Afonso e Helena, em homenagem à minha mãe. A minha esposa preferiu ficar no Brasil e aqui construímos as nossas raízes. Hoje sou um homem realizado e bem-sucedido e aprendi que é nos momentos difíceis que demonstramos o verdadeiro significado do amor e da compaixão, mostrando que estamos juntos, enfrentando cada desafio lado a lado.